Então vamos lá. Quem é que vai gravar aqui para mim, por favor? Hã? Pode? Já sabe, né, o esquema? Não pode. E quando eu estiver escrevendo, tem que estar todo gravado, viu? Bom. Aqui, ó, só uma. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, dados, lembrete, tá? Já viu? Dados R θ reais, tá? P de R θ denota o ponto com par de coordenadas polares R θ, tá? E eu vou me permitir abusar da gramática e escrever o seguinte: com coordenadas polares R θ. Tá uma discordância aqui, né? Porque isso aqui está no plural, isso aqui está no singular, que é um par, né? Com coordenadas polares R θ. Tá certo? Então, tem-se o seguinte, ó. Vocês devem lembrar o seguinte: tem-se que o ponto de coordenadas polares R θ é igual ao ponto de coordenadas polares menos 1 elevado a k R θ mais κ, que é também o ponto de coordenadas polares menos 1 elevado a k R θ menos κ, que é a mesma coisa que menos 1 elevado a menos k, né? Menos 1 elevado a menos k é menos 1 elevado a k. Κ, qualquer que seja o k inteiro. Tá lembrados? Se R θ é coordenadas polares do ponto P, menos 1 elevado a k vezes R θ mais κ, e menos 1 elevado a k R θ menos κ também é coordenadas polares de P, qualquer que seja o k inteiro. O mesmo ponto ele possui infinitos pares de coordenadas polares. Dito isso, tá? Dito isso, dado uma função f, dada uma função f, tá certo? Seja alfa a curva determinada pela função f, a curva parametrizada pela equação polar R igual a f de θ, ou seja, o alfa é o conjunto de todos os pontos da forma f de θ, onde θ pertence aqui ao domínio da f, ou seja, quem é alfa? Alfa aqui eu estou considerando a curva descrita pela equação polar R igual a f de θ. É o conjunto de todos os pontos que tem coordenadas polares f de θ, tá certo? Tá bom? E dado k inteiro, sejam duas coisas. GK, a seguinte função, GK de θ, a função dada por menos 1 elevado a k, f de θ mais κ, tá? E alfa k, quem é alfa k? É a curva parametrizada pela função GK, ou seja, um conjunto formado por cada ponto que tem coordenadas polares GK θ,
onde θ pertence a quem? Ao domínio da G. Ou seja, é o conjunto formado por cada ponto que tem coordenadas polares, o quê? Menos 1 elevado a k f de θ mais kπ, tá certo? Θ mais kπ, θ, tá bom? Onde θ mais kπ pertence a quem? Ao domínio da F. É claro, né? Θ pertence ao domínio da G, se e somente se θ mais kπ pertence ao domínio da F. Ou seja, o domínio da G é uma translação do domínio da F. E o domínio da F é uma translação do domínio da G. Então, veja bem, no plano polar, a alfa é uma curva. Uma curva aqui, né? Curva alfa, R igual a F de θ, como a gente tem aqui. E a curva alfa K, ela é dada por R igual a quê? A G kθ, que é o quê? Menos 1 elevado a K, F de θ mais kπ. Então, é uma curva aqui, inicialmente, vou colocar em preto, é uma curva aqui, alfa K, certo? Tá? A curva como um conjunto de pontos do plano polar parametrizada por essa equação. A alfa parametrizada por essa. Então, observe o seguinte coisa. Ó. Um ponto P, se ele pertence a alfa, se o ponto P pertence a alfa, o ponto P para pertencer à curva alfa, ele tem que estar aí aqui em cima. Então, ele tem que ter coordenadas polares, o quê? F de θ. Mas se P tem coordenadas polares F de θ, o P tem coordenadas polares menos 1 elevado a K F de θ, θ menos kπ. Aqui, ó. Se o ponto P tem coordenadas polares R e θ, ele também tem coordenadas polares menos 1 elevado a K, R, θ mais kπ. Θ menos kπ. Agora, chegando aqui, chama isso aqui de gama. Isso aqui implica o seguinte, que P tem coordenadas polares menos 1 elevado a K, F de θ menos kπ igual a gama, quem é o θ? Gama mais kπ. Gama. Ou seja, o ponto P tem coordenadas polares menos 1 elevado a K, né? Quem é isso aqui? Quem é? Isso aqui é o GK de gama. Tem coordenadas polares GK de gama, gama. Mas se P tem coordenadas polares GK de gama, gama, o P está onde? Está na curva alfa K. Então, P pertence à curva alfa K. Ou seja, a curva alfa, ela está contida na curva... Se P pertence a alfa, desculpa. Se P pertence à curva alfa, P pertence a alfa, P pertence a P. Se P pertence a alfa, P tem coordenadas polares F de θ, θ. Mas aí P tem coordenadas polares GK de gama, gama, e portanto P pertence a alfa K. Ou seja, a curva alfa está contida na curva alfa K. Reciprocamente, se P pertence a alfa K, então P tem coordenadas polares, o quê? GK de gama, gama. Ou seja, P tem
coordenadas polares. Quem é GK de gama? Quem é? Menos 1 elevado a K, o quê? F de quem? F de gama mais Kπ, gama. Certo? O GK de gama é isso. Mas aí eu chego aqui, chamo isso aqui de θ. Então isso implica que P tem o quê? Coordenadas polares, o quê? Menos 1 elevado a K, F de θ. Quem é o gama? θ menos Kπ. Mas o ponto de coordenadas polares, menos 1 elevado a K, F de θ, θ menos Kπ, é o mesmo ponto que tem coordenadas polares, o quê? F de θ, θ. Mas se P tem coordenadas polares F de θ, θ, aqui ó, quando eu for olhando aqui, se P tem coordenadas polares F de θ, θ, o P está onde? Está em alfa. Então esse desenho está errado. Uma é igual a outra. P tem coordenadas polares. Então daí, o quê? A curva alfa é igual a curva alfa, cara. Ou seja, isso aqui, ó, isso aqui é apenas talvez, outra parametrização da curva alfa. Vamos considerar o seguinte, seja alfa, a curva dada pelo F, sejam, vou pegar o seguinte, vamos pegar o caso em que o A sejam A menor do que B, o B maior do que A maior do que zero, o B maior do que A maior do que zero, e R igual a A mais B cosseno θ. Isso aqui eu sei que isso aqui é a parametrização da limaçom. Tá certo? Que limaçom? Tá? Vamos lá. Eixo polar, ó. Semi-eixo polar. Bom. Os eixos auxiliares, que é θ igual a π sobre 2, θ igual a π e θ igual a 3π sobre 2. Quando o ângulo é zero, quanto é o raio é quanto? A mais B. Quando o ângulo é π, quanto é o raio? O raio é A. E aqui, θ igual a 3π sobre 2, o raio também é A. E θ igual a π, quanto é o raio? A menos B. Então eu marco B menos A aqui. Certo? Lembrando que a gente marca tamanho. Então isso aqui, entendido? Ó, B maior do que A maior do que zero. E aí a gente sabe que essa curva é essa limação aqui. Essa é a curva alfa. Tá? Descrita por esta equação aqui. R igual a A. Tá certo? Agora, observe o seguinte. Tá? Dado K inteiro, observe que dado K inteiro, R igual a menos 1 elevado a K, isso aqui é R igual a F de θ, então como é que fica? Menos 1 elevado a K, F de θ mais Kπ, fica menos 1 elevado a K vezes A mais B, o quê? Cosseno de quem? De θ mais Kπ. Tá certo? Tá bom? Mas isso aqui é igual a quê? Se o K é par, vai ficar menos 1 elevado a cada 1, A mais B cosseno de θ mais Kπ. Com K par, isso é o cosseno de θ. Isso é igual a
A mais B cosseno θ, se o K é o quê? Se o K é par. Então, se o K é par, essa parametrização, veja bem, ó, veja bem. Pode ser que a parametrização mude, mas a curva não muda. As duas curvas são iguais, a curva original e a nova curva são iguais. Mas, e nesse caso aqui, você vê que com K par, nem a parametrização muda. Entendeu? Nem a curva, nem a equação polar muda. A equação polar é a parametrização, tá? Uma coisa é a curva, outra coisa é a equação polar, que eu chamo de parametrização. Então, com K igual a par, nem a equação muda. E R igual a quê? A menos 1 elevado a K. A mais B cosseno de θ mais Kπ. Agora vamos ver no caso em que o K é ímpar. No caso em que o K é ímpar, isso aqui fica o quê? Fica menos, isso aqui fica igual a menos, tá? Fica A mais B cosseno de θ mais Kπ com Ki. Quem é o cosseno de θ mais π? Menos o cosseno de θ. Cosseno de θ mais 3π, menos o cosseno de θ. Cosseno de θ mais Kπ com K ímpar é menos o cosseno de θ. Então fica menos B cosseno de θ. Ou seja, fica igual a quê? A menos A mais B cosseno de θ. Isso se o K é... Fica aí. Mas é a mesma curva. Descreve a mesma curva. Por quê? Vocês já viram isso, ó. Olá. Quando o θ é zero, quanto é o raio? B menos A. Quando o θ é zero, quanto é o raio? B menos A. Aqui, ó. Quando θ é igual a π sobre 2, quanto é o raio? Menos A. Tela daqui. Isso significa